Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main B plus undervolt. Roger, main B undervolt. Okay, stand by, 13. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com grande satisfação que hoje apresento o rádio Icon modelo C706 MK2G. Esse equipamento é de propriedade de um cliente e amigo que sempre está enviando equipamento para que a gente possa fazer manutenção, seja ela corretiva ou preventiva. E esse equipamento foi enviado justamente para que a gente pudesse, primeiramente, executar a troca da película polarizadora do LCD do equipamento. Conforme vocês observam, essa película ela está marcada, ok? E pessoalmente, visualmente aqui, através mesmo da câmera, já se observa que o LCD apresenta uma mancha, um círculo, praticamente tomando a totalidade aqui em relação ao LCD do equipamento. E eu vou até aproximar um pouquinho, fica até melhor. Não sei se vai dar para a câmera pegar esses detalhes, mas esse LCD, pessoal, ele existe umas fissuras similares a arranhões, a trincas, né, no LCD, ok? Então vamos realizar esse processo da substituição da película polarizadora de forma bem precavida, né? Vai ser um serviço, digamos assim, de forma bem sutil, um serviço que a gente tem que ter o máximo de cuidado para que realmente, se houver alguma trinca, alguma fissura nesse LCD, ele não chega ao ponto de esfacelar, né? Então é um serviço bem cuidadoso, né? Bem meticuloso, porque realmente se trata de um item, né, que está descontinuado. A própria Icon não fornece há um bom tempo. E realmente, se o manuseio, ao trocar essa película, não for de forma adequada, a gente pode até inviabilizar aí o uso do equipamento por parte do proprietário. Inclusive, já foi repassado para o mesmo que existe esse risco. E de imediato ele disse que prefere apostar no risco do que manter o equipamento nessa situação. Então assim vamos fazer, né? Vamos fazer com muita cautela e com certeza vamos obter êxito, primeiramente com fé em Deus, né? E segundo, vamos usar da forma mais cautelosa possível para que esse serviço saia a contento. Como também o equipamento vai passar por uma revisão total, eu pretendo fazer a desmontagem desse equipamento em todos os seus painéis. Inclusive ainda não acordei aí tal procedimento com o proprietário. Ele solicitou que eu fizesse uma manutenção no equipamento, a troca da película, uma revisão no equipamento e também executasse com todo o alinhamento desse equipamento. Até mesmo por se tratar de um equipamento que é um equipamento de terceiro, é um equipamento que ele não sabe bem ao certo a procedência em relação a 100% da funcionalidade do equipamento. E o mesmo está aqui para que a gente possa checar e ver se o equipamento está 100% operacional. Ok? Vale salientar também que o mesmo enviou essa placa de DSP, que está envolvida nessa proteção aqui de couro, inclusive uma proteçãozinha bem interessante, né? Para que a gente possa, melhor dizendo, instalar essa placa DSP nesse equipamento, ok?
Mas é isso. Então vamos dar sequência ao trabalho. Antes de fechar essa primeira fase aqui das explicações do equipamento, eu quero repassar para os senhores, para aqueles que geralmente acompanham meus vídeos e até mesmo aqueles que estão chegando, que hoje estamos inaugurando um novo equipamento de filmagem. Resolvi fazer um investimento a mais, com a câmera de melhor qualidade, e para que a gente possa proporcionar vídeos com melhor qualidade de imagem, com melhor definição, com melhor nitidez, para que vocês possam apreciar o passo a passo de cada serviço que a gente executa. Inclusive estou utilizando até no momento, na ocasião, uma nova fórmula de filmagem, né? Eu estou filmando com um novo ângulo para deixar o equipamento mais estável, o equipamento de filmagem, para que não ocorra como nas filmagens anteriores, né? Que a gente executava a filmagem e ao mesmo tempo estava manuseando o equipamento, sem estar com as duas mãos livres. E, consequentemente, ocasionava muitos tremores, né? Muita instabilidade nas filmagens. Então, a fim de corrigir esse problema, eu optei por fazer as filmagens doravante dessa maneira, a fim de dar mais uma estabilidade. Estamos com um ângulo interessante, né? Um ângulo que vai pegar o equipamento praticamente por total e, consequentemente, vamos ter uma melhor qualidade de imagem, vamos ter uma nitidez em relação ao painel, componentes e, consequentemente, vamos ter a estabilidade que é bem interessante para quem está do outro lado aí. Ok, pessoal? Vamos deixar de conversa e agora vamos partir para a execução do serviço. Na sequência dos trabalhos, agora estamos com a parte frontal do equipamento, o melhor ângulo de filmagem. Eu posso demonstrar aos senhores as fissuras que o LCD apresenta. Vale salientar que a dúvida é em relação se essa fissura ela está presente na parte da película polarizadora ou no próprio LCD. Ok, pessoal? Então vamos fazer a desmontagem desse painel frontal. Vamos retirar o LCD e em seguida vamos sanar essa dúvida, né? Saber se realmente onde está localizado o problema. Esse equipamento, pessoal, ele está faltando aqui a travazinha que pega na parte frontal para evitar que o equipamento possa ficar proporcionando mau contato, ok? Mas é isso. Observem também a presença dessa mancha em quase a totalidade do LCD, né? Mas a gente, obtendo sucesso aqui no procedimento, esse problema será sanado e o LCD apresentará todos os seus caracteres de forma satisfatória. Então vamos prosseguir agora com a desmontagem dessa parte frontal. Pessoal, aí está o LCD, já com a sua película totalmente retirada. Observem. E o próprio LCD aqui, né? Ele, seu interior bastante cola áspera e bem difícil, né? Para que a gente possa fazer essa remoção. Mas vamos retirá-la com muita cautela, sempre frisando que tem que ter muito cuidado, né? Para que não chegue a danificar a peça. E eu só estou filmando aqui para os senhores, só para que os senhores possam ter ideia da fragilidade dessa peça, né? E realmente se trata de
um serviço que realmente a gente tem que ter muita cautela, ok? Apenas para registrar aí para os senhores. E agora vamos dar sequência à inclusão de uma nova película, ok? Em breve retornaremos. Pessoal, acabamos de inserir o LCD no painel frontal do equipamento, onde nesse LCD realizamos a troca da película polarizadora. E conforme vocês observam, o trabalho ficou com boa qualidade. Display esse que não apresenta nenhum tipo de bolha. Vou aproximar um pouquinho aqui, para que vocês possam ver. Uma tonalidade muito bonita. Essa tonalidade ela diverge um pouco da tonalidade que o equipamento apresenta em loco. Ela não tem essa tonalidade tão esverdeada, mas uma tonalidade mais predominante para a tonalidade amarela. Ou seja, a tonalidade que realmente o equipamento, quando ele sai de fábrica, ele sai com essa tonalidade, o seu LCD. Como o serviço que foi executado nesse LCD obtivemos sucesso, agora vamos partir para novamente desmontar essa parte frontal, onde eu vou fazer um trabalho de higienização. Vou também observar se existe algum ponto de solda fria nesse painel, ou até mesmo corrigir algum ponto de solda que eu porventura ache que há necessidade, como também retirar fluxo de solda que lá existe, que eu já andei observando. E posteriormente fazer a higienização da carcaça plástica, né? Em seguida estaremos remontando, deixando a carcaça, melhor dizendo, a parte frontal com seu painel já montado, né? Mostrando aqui para vocês aqui que os potenciômetros ainda se encontram retirados do equipamento, conforme vocês observam. E como eu estava adiantando, vou deixar essa parte frontal toda pronta e vou partir para fazer a desmontagem por total desse equipamento. Vamos retirar todos os painéis, vamos fazer um trabalho minucioso em relação à correção de pontos de solda. Vamos olhar se há necessidade da troca dos capacitores. Vamos também fazer a instalação da placa do DSP, a placa a qual eu já demonstrei aqui para os senhores. Vamos trabalhar também na parte do PA desse equipamento, pois há necessidade, devido ao tempo de uso que esse equipamento já apresenta, a gente retirar a pasta térmica, né? Acredito eu que já está resseca, totalmente ressecada. Enfim, e também vamos observar algumas trilhas que é predominante na parte do PA desse equipamento, em especial a parte de HF, tá? Ou seja, vamos fazer um verdadeiro pente fino nesse equipamento, conforme o seu proprietário autorizou a gente proceder dessa maneira, ok? Então é isso. Apenas demonstrando aos senhores o serviço que foi executado no LCD, no display do equipamento. E agora vamos dar sequência a desmontar o painel frontal e em seguida partirmos para retirar todos os painéis propriamente do equipamento. A título de registro, está aí pronta a parte frontal do equipamento, conforme relatado anteriormente. Essa parte frontal ela foi totalmente desmontada, higienizada, potenciômetros, encoder lubrificados. E aí está. Ficou bacana, hein? Está muito bonita a frente desse equipamento, conforme vocês podem observar.
O display ficou legal, hein? Então é isso. Agora eu vou partir para fazer a desmontagem de todos os painéis do equipamento, fazer a higienização na parte do chassi e vamos documentando aí, vamos registrando aí passo a passo para que os amigos aí possam ver como é que vai ficar o equipamento, ok? Equipamento com as duas tampas retiradas. Estamos iniciando o processo de desmontagem do mesmo. E esse equipamento, pelo que eu estou observando, faz um bom tempo aí que ele passou por alguma intervenção, tá? Se eu consigo aqui dar um zoom, vocês podem observar a presença de teias de aranha, tá? Teias de aranha no interior desse equipamento, ok, pessoal? Muito fluxo de solda. Mas um equipamento que aparentemente está em bom estado, viu? Apenas está um pouco sujo. Eu vou fazer a adaptação aqui do cooler também, né? Para que ele fique com a rotação permanente, uma baixa rotação. E posteriormente, a cada câmbio que é dado, ele vai acelerar um pouco a sua rotação, tá? É o local aqui onde vamos inserir a placa do DSP. A gente observa que as mantas metálicas estão com muita oxidação. E consequentemente a gente vai melhorar isso, tá? Vai fazer uma limpeza. Vamos ver se a gente remove na totalidade aí essa oxidação, mas é um pouco difícil. Essa área onde tem os capacitores com um regulador, vocês observam que ela sempre sofre um pouquinho de aquecimento. E vou dar uma observada na parte inferior se tem alguma trilha aí com sobreaquecimento ou até mesmo preste a romper, né? Aí vamos fazer a correção, se necessário for. É isso aí, um rádio em princípio está em bom estado, né? Apenas faltando a gente fazer uma manutenção tocante à higienização, correção dos pontos de aterramento, alguns pontos de solda. Olha, pronto, a gente observa aqui com maior nitidez, deixa eu dar um zoom, teias de aranha, ok? Observem a frequência de casas de teia de aranha aí, ó. E isso demonstra que esse equipamento realmente ele não foi feito manutenção há um bom tempo, hein? Deixa eu observar aqui, deixa eu ver. Dar o zoom. Estou observando, pessoal, essa parte desse flat cable. Esse flat cable que ele sai da placa lógica aqui do equipamento e vai para o painel frontal, tá? Tem que ter muito cuidado ao retirar, porque ele rompe fácil, tá? Essas trilhas, ele se quebra fácil. Painéis do equipamento sobre a bancada, conforme os senhores observam. E de início eu gostaria de apenas fazer mais uma vez, né? Mais uma vez orientar todos aqueles que são proprietários de equipamentos. Equipamentos esses que às vezes você adquire o equipamento, não sabe a procedência, como é o caso aqui do proprietário desse equipamento. Ele não sabe a procedência do equipamento, se o equipamento passou por alguma manutenção. E conforme eu falei anteriormente, no início do vídeo,
Assim que abri, retirei, melhor dizendo, as tampas do equipamento, eu apresentei a incidência de algumas teias de aranha, né? E conforme os senhores observam, na parte inferior também, a presença de tais casas de aranha, né? E aqui está mais do que provado que esse equipamento não sofre nenhum tipo de intervenção, manutenção preventiva ou até mesmo corretiva, né? Há um bom tempo. E outro ponto a ser destacado, esse aqui é bem interessante e é bem preocupante, é no tocante, pessoal, a questão de você levar teu equipamento periodicamente, nem que seja num período de 2 a 3 anos, para que o técnico possa renovar pontos de aterramento, alguns pontos de solda frio, que sempre aparecem nos painéis. A questão também da aplicação de uma nova pasta térmica, principalmente na parte de potência do equipamento, porque, como os senhores estão observando, a pasta térmica que está aqui é uma pasta térmica que praticamente ela não faz a transferência de calor para o chassi do equipamento na totalidade, né? Ela é uma pasta que praticamente ela está pedrificada, ok? E consequentemente ela inviabiliza na totalidade a transferência de calor do transistor para o chassi, né? Aí o que é que ocorre, pessoal? Ocorre que há um sobreaquecimento na peça, no transistor, e consequentemente pode ocasionar a sua queima, né? Principalmente aquelas pessoas que transmitem com equipamento no limite, né? Aí geralmente acontece isso, ok? E para aqueles também que não transmitem, o interessante é sempre estar zelando, né, pelo bem, né? E principalmente quando a gente tem um apego maior, né, a determinados equipamentos, ok? Então é isso. Fica a minha dica aí, ok, pessoal? Para aqueles que têm equipamentos que há um bom tempo aí não é feita nenhuma manutenção. Como eu falei anteriormente, muito fluxo de solda nesses painéis, ok? Aqui a parte do chassi. Aí, pessoal, conforme eu até mencionei para vocês, ó, praticamente, observem que esse transistor aqui, o transistor de VHF e o HF, não existe pasta térmica, tá bom? Não existe pasta térmica. Aqui está pedrificada, conforme vocês observam. Ela está totalmente fugiu do seu estado natural, né? Ok? E se faz necessário limpar essa área e, consequentemente, vamos fazer higienização do painel na totalidade e aplicar uma nova pasta térmica. Ok, pessoal? Esse chassi também ele está com a presença de algumas teias de aranha, sujeira, né? Olha o pó. Pode estar predominando aqui, hein? A poeira. Olha, pessoal. A presença de poeira. Tem uma pequena oxidação, porque aqui anteriormente, pessoal, existia uma borracha, tá? E essa borracha ela tem uma cola que geralmente ela faz essa corrosão, ok? Isso aí é de praxe aí nesses equipamentos do Zicom 706. Deixa eu me ver. Pessoal, em relação também, para quem faz manutenção nesses equipamentos, se faz necessário pessoal, ter sempre material sobressalente, tá ok? Como vocês observam, esses flat cable, ele já não tem uma flexibilidade boa, ok? Mas por quê? Conforme vocês observam, esses flats eles estão bem rígidos, ok? E prestes a dar problema que é colada no flat cable, que ela faz a pressão juntamente com o soquete, praticamente ela está se desprendendo aqui desse flat cable. Isso aqui, pessoal, isso aqui é devido à questão do tempo, né? A questão do tempo, sobreaquecimento que existe internamente, na irradiação de calor. Inclusive, conforme vocês observam, a peça até um pouco amarelada, né?
ela fica. Então, se faz necessário, para aquelas pessoas que fazem manutenção em equipamentos, sempre ter peças sobressalentes, né? Porque vai lá que você está fazendo uma manutenção e um flat desse aqui, ele parte, ele rompe, né? E aí, como é que fica? Aí você vai ficar na mão aí, hein? Vai ficar um bom tempo aí esperando adquirir ou esperando a chegada de determinados flats, né? É mais uma dica aí que eu dou. E partindo agora para o cooler, muita sujeira, né? Vamos higienizá-lo, vamos também fazermos aqui a lubrificação do mesmo. Esse chassi, pessoal, ele vai ser totalmente higienizado. Enfim, aqui estão todos os painéis do equipamento, low pass filter. Olha, teia de aranha aqui também, né? Anteriormente eu já tinha mostrado, eu acredito que sim. Ok, pessoal? Então é isso. Só mostrando para os senhores, documentando, registrando como estão os painéis. E a gente vai fazer o verdadeiro pente fino aqui nesses painéis, né? Vamos deixar aqui da forma como eu gosto de deixar, totalmente higienizado, retirando fluxo de solda, corrigindo os pontos de aterramento, a questão também relacionada às soldas frias, enfim. Vamos fazer um verdadeiro pente fino nesses painéis. Ok, pessoal? Então é isso. Após a conclusão da higienização de todo o processo já relatado, retornaremos e apresentando aos senhores como ficou todos os painéis. Agora retornando com todos os painéis devidamente higienizados, onde retiramos todo tipo de poeira, fluxo de solda, enfim, deixamos o painel em boas condições. Refizemos também, pessoal, pontos de solda de aterramento em toda a extensão dos painéis. Conforme os senhores observam, não existe fluxo de solda nesse painel. Olha a qualidade que ficou o painel, hein? Está impecável. Refizemos algumas soldas essas de componentes eletrônicos. Refizemos soldas também das blindagens. Enfim, onde houve a necessidade de fazer não só a higienização, mas como a correção de alguns pontos de solda, sejam eles soldas relativas a aterramento, soldas relativas aos componentes, enfim. Aí está, painel limpo, não só na sua parte inferior, mas também na sua parte superior. Deixa eu adiantar, pessoal. Vamos agora para a unidade aqui do PA. Está aí, pessoal. Deixa eu me aproximar mais um pouco. Toda a área limpa, né? E o processo que relatei anteriormente foi executado em todos esses painéis que aqui estão. Antes de inserirmos o painel do PA no chassi do equipamento, estaremos aplicando pasta térmica, tá, pessoal? Inclusive vou utilizar uma pasta térmica que ela tem um grau de transferência bem mais acentuado do que a pasta térmica convencional, a fim de preservar uma melhor qualidade de taxa de transferência de calor do transistor, né, para o chassi do equipamento. Plaquinha aqui do low pass filter. Olha aí, pessoal. Realmente esse rádio ele está numa condição excelente, viu? Equipamento foi uma boa aquisição, viu? Uma excelente aquisição.
E realmente o rádio está em boas condições. Acredito eu, desde quando eu comecei a receber 706 para manutenção, acredito eu que esse é o melhor em matéria de condição estrutural, né? Quando eu falo em relação à sua condição de originalidade, ok? Esse equipamento não vai ser necessário trocarmos qualquer tipo de componente em relação à parte de potência. Aí o painel limpo. Inclusive, pessoal, eu terei, só mostrar aqui, só para constar aqui para os senhores, eu tive que retirar isso aqui, tá? Realmente está num estado deplorável isso aqui. Inclusive isso aqui concorre, ele favorece para que essa oxidação ela se prolifere em toda a extensão da placa e consequentemente danificando algumas trilhas, né? E até componente, ok? Então, a fim de evitarmos tal situação, a gente preferiu retirar essas malhas, ok? É isso aí, pessoal. O equipamento totalmente desmontado. Inclusive, todos os cabos flats também foram retirados desse equipamento. Aqui estão, né? Melhor dizendo. O chassi do equipamento, esse chassi aqui, ele foi totalmente lavado, tá? Ok. Os conectores aqui também foram sacados aqui do chassi. Inclusive estão aqui. Esses conectores foram limpos. Tirei a oxidação que aqui existia. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, pessoal. Pegar um ângulo melhor, pronto. Ele não tem mais sujeira, tá? Até parece tá parecendo um conector novo, né? Ok. Os dois conectores e sua chapinha. Pronto, aí, ó. E a chapinha que acompanha os dois, né? O cooler do equipamento também foi totalmente higienizado. Existia muita poeira em seu interior. E retornando aqui para o chassi do equipamento, pessoal, aqui está, né? O chassi do equipamento aqui totalmente higienizado. E não existe nenhum componente, né? Nenhum acessório, pode-se dizer assim, que compõe o equipamento. A única exceção é esse flat cable que eu preservei, tá bom? Mas isolei antes de fazer esse procedimento de lavagem, a fim de garantir a sua integridade. Inclusive já limpei essa área também, ok? E é isso. O equipamento está aí já pronto para ser montado, né? Todos os seus painéis revisados, limpos. Fizemos algumas correções, conforme já falei. E agora é partir para remontar o equipamento e em seguida executar o alinhamento do mesmo. Ok, pessoal? Vamos dar sequência ao trabalho e vamos registrando o que a gente for executando aí, tá bom? Equipamento com seus painéis já inserido no chassi do equipamento, inclusive a sua parte frontal. Parte frontal essa também que já foi executado todo o serviço, a troca da película polarizadora, como também a revisão no seu painel frontal e a higienização na carcaça plástica. Como também a lubrificação do encoder e dos potenciômetros do equipamento. Ok? E dando sequência à nossa explicação, esse equipamento, pessoal, após instalar todos os painéis, a unidade PLL, a placa de potência do PA do equipamento, a main unit e a placa do low pass filter, nós instalamos a unidade do T106, unidade essa que corresponde
a unidade DSP do equipamento, a qual foi enviada pelo proprietário do rádio. Inclusive, vale salientar, pessoal, que essa unidade do DSP, ela veio muito bem acomodada aqui, alojada nessa capa, uma capinha, um material similar a couro, mas que infelizmente não tem como a gente colocar ela nesse compartimento. E até mesmo ficaria inviável, haja vista que ela há necessidade dessa chapa metálica, né, essa blindagem da unidade DSP, fazer contato com o malha, o terra do chassi do equipamento, né, a fim de evitar qualquer tipo de interferência. Então é isso, a unidade DSP já está instalada, conforme eu relatei anteriormente, os painéis também. E vale salientar, pessoal, que eu tinha até relatado isso no transcorrer da execução desse serviço, em relação à questão de, sempre que fizer manutenção em qualquer tipo de equipamento, é interessante você ter componentes sobressalentes, né? E principalmente os flat cable, né? Esses flats, ele geralmente, quando o equipamento já tem um bom tempo de uso, geralmente ele começa a ressecar a sua parte aqui que trabalha em conjunto com os contatos, né? É digamos assim, é uma parte aqui que ela deixa mais robusta, né? É um filetezinho de material similar a esse aqui, ó. Esse aqui foi colado, tá? É o que estava nesse equipamento, inclusive estava apresentando mau contato, ok? Justamente essa película de plástico, ela serve para dar pressão quando está inserida no conector do equipamento, o qual recebe o flat, né? Então, diante de alguns maus contatos, diante também eu observar que já existe uma oxidação no contato do flat, eu optei por substituir esses dois cabos flats, ok? A fim até mesmo de evitar que no futuro breve o proprietário ele observe algum problema que o equipamento possa originar decorrente dos dois flats que foram trocados, né? A fim de evitar que o mesmo tenha gasto posterior e até mesmo, consequentemente, no meu caso aqui, se esse problema ele se originar no período da garantia, né? Ok? Ou até mesmo fora da garantia, porque eu sempre gosto de usar o bom senso, né? Quando o serviço está relacionado quando o problema está relacionado ao serviço que eu executei, não tem problema, a gente, até mesmo fora da garantia, aí a gente usa o bom senso, tá? E como vocês sabem, tempo é ouro, né? E a gente não pode ficar perdendo tempo. O que se pode resolver hoje não deixe para fazer amanhã, né? Esse é o jargão mais correto que existe, né? Tanto ganha o cliente como eu ganho também, né? Ok? Haja vista que você revisar ou tentar resolver um problema que você poderia ter efetuado aquela correção no dia que você estava fazendo o serviço, para deixar para posterior, né? Isso aí realmente não procede. Mas como eu estava falando, agora eu vou mostrar para os senhores, ok? Como é que ficou aqui os painéis do equipamento, né? Ok, pessoal? Está aí a unidade PLL. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, tá, pessoal? Realmente ainda não tem essa prática toda de manusear o equipamento. Mas tá aí, tá dando aí para vocês terem uma noção. Deixa eu ver se eu localizar ela melhor. Ela foi totalmente higienizada. O flat novo, tá bom? O outro flat corresponde a esse flat aqui, ok? Vamos passar agora para a unidade do PA. Unidade do PA do equipamento, conforme vocês estão observando.
Eu refiz várias soldas, pontos de aterramento. Ok, pessoal? E é isso aí. Vamos partir para mostrar aos senhores os demais painéis do equipamento. Esses dois conectores, pessoal, eles foram totalmente higienizados, eles tinham bastante sujeira. E conforme vocês observam, até parece conectores novos, tá? Vamos passar agora para a parte, acredito que seja a superior do equipamento, exatamente. Parte superior do equipamento. Ok? Aí está a main unit. E é isso. Deixa eu colocar aqui o meu pass filter desse equipamento. Enfim, todo o equipamento foi realmente feito um pente fino, né? Esse equipamento agora o proprietário vai passar um bom tempo, tá bom? Um bom tempo aí sem fazer qualquer tipo de manutenção dele, né? Sabendo usar ele corretamente. E agora vamos partir, pessoal, para fazer o alinhamento do equipamento. Eu vou adiantar, eu vou fazer o ajuste de corrente de baias desse equipamento. Vou fazer um pente fino, tá? Mas não vou gravar tudo, pessoal, para que esse vídeo também não fique tão extenso. Porque eu já observo que esse vídeo ele vai ficar um pouquinho extenso. Então, a fim de reduzir a questão do excesso de tempo aí, para não se tornar um vídeo cansativo, eu vou fazer alguns procedimentos em off, tá? Mas na sequência do trabalho aqui eu vou registrando na medida do possível o que eu achar interessante. Após colocarmos o cooler para ligar de forma constante e direta, haja vista que esse equipamento ele tem um problema de aquecimento interno, né? Até mesmo quando ele está em recepção. Então optamos por deixarmos o cooler do equipamento sempre acionado, né? Ok? E como eu vou agora realizar, o ajuste de corrente de bias e o ajuste da parte de transmissão do equipamento no geral. Então o que é que ocorre? Eu já liberei aqui o componente, ok? A fim dele não interferir no consumo de corrente aqui do estágio do PA, como também vou levantar esse J571, né? Por se tratar de um cooler, né, que tem um consumo mínimo, mas influi também na aferição, na calibragem aqui do bias de corrente, tanto da base na parte de HF como de VHF e UHF, ok? Então é isso. O equipamento, eu observo que ele está um pouco extrapolado aqui os ajustes. E já colocamos o equipamento aqui, uns parâmetros corretos aqui para que a gente possa executar tal procedimento. E sempre utilizando o manual de serviço como orientação, né? Ok? Então é isso. Vamos dar sequência ao trabalho. Acaba de ser ajustado corrente de bias do equipamento, tanto na banda de HF e 6 metros, como também na banda de V e UHF. O equipamento foi totalmente alinhado a essa etapa, né, correspondente à corrente de bias, e posteriormente estaremos fazendo o ajuste da potência de saída do equipamento, né? Ok? Vale salientar, pessoal, que esse equipamento ele estava em ambas as bandas um pouco extrapolada a corrente de bias, né? Então foi até interessante a gente ter feito esse alinhamento, né? Esse ajuste, a fim de não deixar o rádio com aquecimento em demasia, né? E até mesmo pondo em risco os transistores de saída ou até mesmo o excitador do equipamento, né? Ok? Devido a corrente de bias estar um pouco extrapolada, tá bom?
Então vamos demonstrar aos senhores em HF. A corrente de baias ela ficou regulada nesse patamar. Deixa eu dar um zoom aqui, tá, pessoal? Dá um zoom, fica bem melhor, ok? Dá a portadora. Corrente de baias aí por volta de 3.7 e 3.8. Uma corrente considerável, uma corrente bem ajustada. Ok? Vou dar uma portadora para eliminar aqui essa iluminação que está atrapalhando aí na filmagem, né? Pronto, agora está melhor, tá? Eu vou passar agora, pessoal, para... Deixa eu passar agora para banda de VHF e UHF, ok? Acabo de efetuar o alinhamento do equipamento na parte de transmissão, desde o alinhamento da corrente de baias até a saída do estágio final, tanto da banda de UHF até a última banda de HF. Agora vamos realizar um pequeno teste para vocês observarem as potências as quais foram determinadas para esse equipamento. Estamos utilizando um elemento para a faixa de UHF, um elemento de 50 watts, que corresponde à escala central do watímetro. Portadora dada, o equipamento trabalhando aí por volta de 15 watts. Ok, pessoal? Agora vamos fazer uma pequena mudança no elemento do teste para a banda de VHF e, consequentemente, dar sequência ao teste. Equipamento já na banda de VHF. O elemento correspondente à banda também. Agora vamos dar uma portadora. Portadora dada, amigos. O equipamento aí trabalhando com 40 watts de potência. Ok? Inclusive, pessoal, eu mantive contato anteriormente com o proprietário e, após conversarmos por um bom tempo, chegamos à conclusão e definimos alguns valores, alguns parâmetros para que o equipamento ficasse com essas potências, né? Tá bom? Então foi em comum acordo, tanto do proprietário como da minha parte. Ok, pessoal? Não adianta extrapolar demais potência de equipamento para que ele fique trabalhando com características que não são previsíveis para os seus componentes. E, consequentemente, no futuro breve, os danos aparecem, né? As sequelas aparecem, né? Ok? Então agora vamos passar para a banda de HF, na banda de 6 metros. Equipamento com a potência máxima. Portadora dada e equipamento transmitindo aí com 105 watts. Ok, pessoal? Agora vamos reduzir essa frequência. Vamos colocar na banda de 28 MHz. Equipamento na banda de 28 MHz. Portadora dada. Equipamento aferido e ajustado aí para 104, 105 watts. Vamos reduzir para 27 não, está bem em cima, acredito eu que potência é a mesma. Olha aí, só para constar. Agora para 24 MHz. 24 MHz. Portadora dada, equipamento com 108 watts. (21 MHz). Equipamento aí com 6 watts, 106 watts de potência. 18 MHz. Equipamento entregando aí 105 watts. 14 MHz. Equipamento transmitindo aí com 109 watts. Pode salientar, pessoal, que essa leitura ela está sendo feita a leitura mediana, tá? Posteriormente eu vou fazer só um câmbiozinho aqui em alguma dessas bandas
em modulação leitura PEP. 10 mega, equipamento aí com 109 watts. Agora vamos para 6.930, praticamente aí a banda de 40 metros, ok? Vamos dar a portadora dada, equipamento transmitindo aí com 108, 109 watts. Em 80 metros, portadora dada, equipamento também com 109 watts registrando. E agora a frequência aí de 1.8 mega. Portadora dada e o equipamento com 109. Enfim, pessoal, vocês observaram que esse equipamento ele está limitado até 110 watts em potência contínua, ok? Potência mediana. A leitura que está sendo feita, ele só transmite, ele está limitado para o máximo aí de 109 watts de potência, ok? As bandas que têm menor potência são lá, salvo engano, banda de 6 MHz, que ela transmite com 104 ou 105 watts, e salvo engano tem mais uma ou duas bandas também que está transmitindo aí com essa margem de potência. Enfim, o equipamento não extrapola 110 watts, ok? Agora vamos fazer uma pequena aferição aqui, uma medição. Vamos colocar, deixa eu ver aqui, vamos colocar em USB, vamos fazer uma leitura PEP, ok? E vamos ver, olá. Vamos observar aqui qual é a leitura de pico máximo, a potência de pico máxima que esse equipamento ele está atingindo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou dar um zoom, né? Se a câmera conseguir dar um zoom. Olá! Faz 124. Olá! 121 watts. Então é isso. Mas aqui é a leitura PEP, tá bom, pessoal? Leitura PEP, olá! Olá! Não ultrapassa 125 ou 125, olá! É a leitura PEP. Ok? Então é isso aí, turma amiga. O equipamento, parte de transmissão já está concluída, ok? Vou agora fazer um pequeno check-up aqui na parte de recepção. Mas acredito eu que esse equipamento aí ele não apresenta nenhum problema relativo à recepção, como também a questão de indicação de S-meter em nível de sinal, tá? Porque eu utilizei esse equipamento na minha bancada por 2 dias, estava monitorando determinada frequência e, consequentemente, eu notei que o receptor desse equipamento ele tem uma sensibilidade muito boa, consequentemente também a seletividade excelente, tá bom? Mas vamos dar sequência aos trabalhos. Já finalizando a parte de recepção do equipamento, estou agora aqui ajustando a etapa do S-meter, do medidor de sinal de intensidade, né, de recepção do equipamento, utilizando um gerador de sinal, o qual está previamente ajustado com todos os parâmetros conforme o manual de serviço determina. E vou dar uma portadora aí para que vocês possam observar, ok? Menos 73 dBm, que corresponde a menos 50 microvolts. Portadora dada. E o equipamento ele tem que registrar S9, tá? E aí está, registrando S9. Ok, pessoal? Essa etapa, pessoal, corresponde à etapa do full scale, né? Ou escala cheia. Então, vamos fazer a injeção de sinal. Vamos injetar menos 13 dBm, que corresponde a 50 milivolts, para que o equipamento possa registrar a escala cheia, né? Está aí, pessoal. Conforme vocês observam, o equipamento aí marcando escala cheia, ok? Os parâmetros são esses. E aí está.
9 mais 60 dB. Ok, pessoal? Então, estou finalizando aqui a etapa de alinhamento desse equipamento. Acabei de sair do menu de serviço, do equipamento, do menu de ajuste. E retornando à frequência na banda de HF, em 14.150 MHz. Já estamos aqui injetando aqui menos 73 dBm no equipamento, ok? E conforme vocês observam, o indicador do equipamento ele registra S9, ok? Se a gente partir para a escala cheia, pessoal, eu tenho que inserir aqui no equipamento aqui menos 13 dBm, ok? Aí corresponde à escala cheia. Então é isso. Equipamento também, a parte de recepção totalmente ajustado, ok? Oscilador de referência do equipamento também foi ajustado. Enfim, o equipamento foi passado um verdadeiro pente fino, desde a retirada dos painéis, os ajustes, os alinhamentos em transmissão, recepção e os demais que eu já citei agora para os senhores, né? Todo o procedimento o qual submetemos a essa assistência técnica. Assistência técnica essa que foi iniciada com a substituição da película polarizadora. Conforme vocês observaram no início do vídeo, essa película realmente ela estava inviabilizando a visualização dos caracteres que o LCD apresenta e ficava difícil até para o operador fazer qualquer tipo de seleção, né? Seja ela de potência, de frequência, enfim. A visualização do LCD realmente estava inviável devido a uma mancha escura que aqui existia. Fizemos também, pessoal, nessa parte frontal, a remoção de todos os componentes, sejam eles componentes plásticos, componentes eletrônicos, como também fizemos a lubrificação dos potenciômetros, encoder, enfim, fizemos um verdadeiro pente fino nessa parte frontal. E dando sequência ao trabalho, retiramos todos os painéis desse equipamento, deixando o seu chassi livre de qualquer componente e, consequentemente, também executamos a higienização do mesmo. Já nos painéis foram refeitos pontos de solda que apresentavam mau contato, ou até mesmo soldas frias, e também realizamos a correção, no geral, em todos os painéis dos pontos de aterramento. Em seguida, pessoal, fizemos a recolocação dos painéis no chassi e partimos para o primeiro teste prático, para verificarmos se os mesmos apresentavam algum problema ou estavam trabalhando de forma satisfatória. Ao iniciarmos esse teste, detectamos a necessidade de substituir esses dois flat cables. Pode salientar, pessoal, que o próprio visual dos mesmos falam por si, né? São flats que estão ressecados, estavam apresentando mau contato nos painéis do equipamento e, consequentemente, inviabilizando o uso do mesmo. Então, a fim de evitar que no futuro próximo o proprietário viesse a ter nova despesa com a abertura do equipamento e a substituição do mesmo, eu preferi de forma preventiva fazer a substituição de tais flats. Colocamos também, pessoal, nesse equipamento o cooler para trabalhar de forma contínua, numa rotação baixa, e ao acionar a transmissão do equipamento, esse cooler aumenta a sua rotação, ok? Esse procedimento, pessoal, foi executado a fim de evitar um aquecimento em demasia que esse equipamento tem, até mesmo em sua recepção, ok? E no transcorrer dos trabalhos, fizemos
o alinhamento do equipamento, tanto na parte de transmissão, iniciando pela correção da corrente de baias do equipamento, que estava um pouco elevada em ambas as bandas, né? Banda de UHF e VHF, e na banda de HF. Fizemos alguns retoques necessários para deixarmos o equipamento em uma temperatura mais agradável, e até mesmo a fim de preservar tanto os drivers, o excitador da parte do PA do equipamento, como também os transistores de saída. E é isso aí, pessoal. E por fim, finalizamos a sequência de trabalho nesse equipamento, demonstrando aos senhores, com alguns testes de nossa bancada, os parâmetros aos quais o equipamento apresentava. Sejam eles na parte de recepção ou até mesmo na parte de transmissão. Vale salientar que esse equipamento, pessoal, ele ficou transmitindo em leituras medianas nas bandas de UHF 15 watts, na banda de VHF 40 watts, na banda de 6 metros 105 watts e nas demais bandas de HF com a variação de 105 a 109 watts. Ou seja, esse equipamento em leitura mediana ele não ultrapassa o patamar de 110 watts. Ok? Fizemos também uma breve leitura de PEP, onde o equipamento também apresentou leituras não superior a 130 watts. Enfim, todo esse processo foi um processo que foi acordado com o proprietário do equipamento, ok? Onde também eu sempre oriento a todo e qualquer proprietário que não é interessante a gente extrapolar demais a potência do equipamento, né? Até mesmo a fim de preservar o estágio final do equipamento. Ok, pessoal? Então é isso. Vou finalizar por cá esse vídeo, agradecendo em especial a todos aqueles inscritos. Aqueles que não se inscreveram, eu faço o convite desde já que se inscrevam. Periodicamente a gente, na medida do possível, está fazendo vídeo para movimentar o canal e expor um pouco mais aí da bancada, né, do técnico em radiocomunicação, o seu dia a dia. Solicito a todos que façam a divulgação desse vídeo, deixem o seu like, é muito importante para que o canal possa apresentar um crescimento acentuado e, consequentemente, a gente conseguir fazer e produzir mais vídeos relacionados à radiocomunicação. Ok, pessoal? Então é isso. Deixo o meu abraço a todos e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.